Deixe-me começar voltando ao assunto. Logo depois que eu vi a notícia dos detritos espaciais na TV, passei a maior parte dos minutos imediatamente depois andando pela minha sala de estar, quebrando a cabeça para saber o que diabos alguém deveria fazer nessa situação. Eu não podia ligar para meus pais, pois eles provavelmente pensariam que era algum tipo de trote e desligariam. Se eu relatasse um alienígena se aproximando rapidamente da minha localização para o 911, seria mais provável que eu fosse jogado em uma ala psiquiátrica e, claro, meu tio estava fora da mesa. Chamar minha condição de ataque de pânico seria um eufemismo. Eu estava prestes a me abrigar em meu porão inacabado e esperar pelo melhor, quando ouvi uma batida na porta. Acontece que eu não precisava ligar para ninguém, afinal. Eu não via Chris há quase 6 anos, mas reconheci instantaneamente o homem que estava do lado de fora da minha casa. Ele estava mais calvo, sua barba por fazer mais despenteada, sua postura mais relaxada e seus olhos obscurecidos por sombras opacas, mas ele ainda era o mesmo homem alto e misterioso de ombros largos que eu sempre conhecera. Tio Chris, as palavras tropeçaram umas nas outras enquanto saíam da minha boca tanto em alívio quanto em confusão. Como você descobriu onde eu moro? Você provavelmente já sabe por que estou aqui, respondeu Chris, com a voz rouca e cansada. Então eu acho que é do nosso interesse pular as formalidades e apenas tirar você daqui. O homem parou para olhar seu relógio caro como sempre. Merda. Está passando pelo cinturão de asteroides agora. Só temos algumas horas. Devo fazer as malas? Olhei para trás em minha casa com incerteza, a TV ligada, a papelada espalhada na mesa de centro. Eu ainda estava em um estado de descrença de que tudo isso estava acontecendo. Você quer morrer porque demorou muito para escolher sua cueca? Carro, agora. Chris parecia muito mais áspero agora do que eu já tinha visto no passado. Isso me fez pensar no que ele estava fazendo desde que perdemos contato e como isso mudou. Naquele momento, porém, fazer o que ele disse e não questionar porque ele disse que era a minha melhor opção. Minha única opção, realmente. Ok, deixe-me apenas desligar o... Sem tempo. Chris me agarrou pelo braço. Apesar de seus claros sinais de envelhecimento, ele ainda estava tão forte como sempre, e praticamente me arrastou para o banco da frente de seu carro antes que eu pudesse fechar a porta. Vários de meus vizinhos estavam cortando a grama ou regando como se um alienígena não estivesse vindo em direção à Terra Mach 5, e lançaram olhares estranhos para o estranho me puxando para dentro de seu veículo. Abri um sorriso agradável para eles, apenas para dissolver quaisquer preocupações ou impulsos de chamar a polícia que possam ter tido. Eu com certeza não precisava de mais nada vindo atrás de mim. Chris dirigiu como um louco pelas ruas sinuosas, e foi só quando ele entrou na interestadual e nossos arredores se tornaram nada além de terras planas e vazias que me senti seguro o suficiente para parar de agarrar a borda do meu assento e realmente dizer algo ao cara que tinha acabado de me sequestrar. Então, eu estava supondo que você iria me contar, mas, você quer me dar alguma informação sobre a coisa? Após um momento de silêncio, pensei que talvez Chris não tivesse me ouvido ou não soubesse a que eu estava me referindo com a palavra coisa. Eu estava prestes a esclarecer, mas o surgimento de um suspiro longo e angustiado da boca do homem sinalizou que ele sabia exatamente o que eu queria dizer e claramente não gostava de falar sobre isso. Um pequeno planeta terrestre desconhecido orbitando uma estrela a cerca de 500 anos-luz da Terra. Esse é o seu ponto de origem. Como você provavelmente descobriu, ele vem atrás de você nos últimos 6 anos, o que significa que em sua velocidade máxima ele foi capaz de parecer em muito a velocidade da luz. Como qualquer objeto em movimento, porém, ele precisa desacelerar ao se aproximar de seu destino. O que significa que reduziu sua velocidade exponencialmente no momento em que entrou em nosso sistema. Claro, isso nos dá um pouco de tempo para chegar até você em algum lugar seguro, mas não muito. E é cada vez menos tempo para cada segundo que passo explicando isso para você. Pelo bem da minha própria vida, respeitei o pedido de Chris, não perguntando mais nada durante o trajeto e nem mesmo tentando ligar o rádio. Em vez disso, observei o céu sem nuvens pela janela,
imaginando se a criatura estava em algum lugar acima da órbita da Terra agora. Depois do que pareceram horas de fazenda deserta, Chris entrou em uma pequena estrada secundária e depois em um caminho de cascalho ainda menor, finalmente se aproximando do que parecia mais uma prisão do que algo relacionado à NASA. Um prédio de concreto simples e sem marcas, sem janelas, cercado por uma cerca de arame encimado por arame farpado. Eu queria desesperadamente perguntar qual era o lugar, mas fiquei em silêncio até o momento em que ele parou o carro em frente à instalação, virando-se para mim para falar. Eli, eu fui descuidada. Eu vou admitir isso agora. Desculpe. Fiquei atordoado por um breve momento, tanto porque ele era capaz de se desculpar por ser um tio tão esquisito, e também porque ele escolheria agora de todos os tempos para fazê-lo, antes de formular rapidamente minha própria resposta. Está tudo bem, tio Chris. Em parte é minha culpa de qualquer maneira. Eu fui um garoto estúpido e não deveria ter roubado sua chave. De qualquer forma, eu te perdoo. Ótimo. Agora vamos dar o fora desse carro. Corremos pelo cascalho até a entrada do complexo, guardados pelo que pareciam ser 2 soldados armados. Desde quando a NASA precisa de guardas? É um borrão em minha memória o que aconteceu a seguir, mas sei que passamos por muitos guardas armados e pessoas em jalecos brancos e máquinas desconhecidas antes de entrar em um elevador e descer pelo que pareceu uma eternidade. Embora estivéssemos sozinhos novamente no referido elevador, eu ainda me abstive de falar. O que eu deveria dizer naquele momento? Felizmente, quando as portas finalmente se abriram, havia alguém esperando para quebrar o silêncio. Um homem corpulento de óculos em um daqueles jalecos brancos estava parado no longo e escuro túnel de concreto no qual emergimos. Quando ele nos avistou, seu rosto se iluminou. Christopher! Quanto tempo sem te ver, ele se aproximou de meu tio, dando-lhe um entusiástico aperto de mão que foi respondido apenas sem entusiasmo, antes de pegar minha própria mão. Você deve ser Elijah. Você pode me chamar de Dr. Roth. Eu ouvi muito sobre você, você sabe. Oh, isso é bom, eu acho. Forcei um sorriso por cortesia comum, minha mão doendo de seu aperto mortal. Estamos rastreando sua localização nos últimos 6 anos, Eli, explicou Chris. Não de uma forma assustadora, nós ainda lhe demos sua privacidade. Só precisávamos saber onde você estava para que pudéssemos colocá-lo em segurança quando chegasse a hora. O bunker em que você está foi projetado pelo próprio Dr. Roth, e deve ser capaz de resistir à presença de todo e qualquer ser extraterrestre. O Dr. Roth assentiu com admiração por si mesmo. Isso mesmo. De jeito nenhum, como Bonícula está enfrentando a engenhosidade humana. Bonícula. Eu vi Chris revirar os olhos. É o apelido dele para a coisa. Não ligue para isso. Ele está sempre inventando coisas assim. Bem, é preciso, eu apontei, fazendo uma tentativa figurativa de tentar injetar algum humor na conversa. Você está seguro agora, disse o Dr. Roth, mas ainda temos um pouco de tempo antes que Bonícula nos faça uma visita. Enquanto isso, há algo que eu gostaria de lhe mostrar. Vamos? Ele acenou mais para dentro do túnel. Olhei para Chris, que acenou com a cabeça relutantemente, e nós dois começamos a seguir o médico até o bunker. Para um bunker, parecia durar muito mais tempo do que o necessário, especialmente se fosse apenas para proteger uma pessoa. Parecia um andar totalmente novo para o complexo, com várias portas nas paredes curvas de metal levando a Deus sabe o que. Por fim, o Dr. Roth parou em frente a uma porta específica no final do túnel, virando-se para nós. Devo mencionar que tudo o que você viu aqui é altamente confidencial. Nem mesmo o pessoal de alto escalão da NASA sabe disso. Então, vou precisar pegar seu telefone e fazer você prometer não vazar nada disso para ninguém. Oh, claro. Eu respondi, entregando-lhe o meu telefone. Foi um pequeno sacrifício em troca de estar em algum lugar onde Bonícula não poderia me pegar. O médico me deu um sorriso gracioso enquanto guardava o dispositivo no bolso. Seus pais também foram notificados de sua ausência, é claro.
Eles foram informados de que você está em uma viagem de negócios distante para limitar qualquer chance de eles tentarem contato. Agora, sem mais delongas. O Dr. Roth digitou algum código na porta de metal, e ela se abriu com um guincho alto ressoando pelo túnel. Ele acenou com o braço em um movimento de boas-vindas, conduzindo-nos para dentro, antes de seguir o exemplo e fechar a porta atrás de si. A sala além tinha um teto estranhamente alto, parecendo se estender muito além do bunker, ultrapassando os limites do que seria capaz de me proteger. Mas isso não me incomodou, porque meu foco estava no que ocupava todo aquele espaço. Empilhados até o teto havia dezenas e dezenas de caixas de papelão. O que há neles? Eu me perguntei em voz alta, minha voz ecoando por toda a câmara. O Dr. Roth passou por mim até chegar à base da montanha de papelão, pegando uma das caixas que estavam sozinhas no chão. Com força surpreendente, ele rasgou as abas de papelão até que o conteúdo da caixa destruída ficasse totalmente exposto. Parece familiar? Meus olhos se arregalaram em reconhecimento. Foi desmontado, mas ainda reconheci as partes do telescópio. Bem, não o telescópio, mas o mesmo modelo. Uma réplica exata da que Chris tinha me dado anos atrás. Todas as caixas nesta sala poderiam realmente conter uma? Chris entrou na sala atrás de mim, com as mãos enfiadas nos bolsos. O Dr. Roth foi meu parceiro por um bom número de anos. Ele e eu trabalhamos juntos para projetar um escopo que seria capaz de observar de perto mundos muitos anos-luz distantes do nosso. Eu lidava principalmente com a fabricação de componentes, mas o projeto de Roth, o verdadeiro cérebro por trás do projeto. Na verdade, ele é a única pessoa que realmente sabe como funciona. Dr. Roth concordou. Não existem outros telescópios como estes fora desta sala. Continuei a olhar para as alturas vertiginosas das caixas empilhadas. Mas, eu não entendo. Por que você continuou fazendo tantos outros? O primeiro não era muito perigoso para ficar por perto? Tenho me perguntado a mesma coisa por anos. Eu ouvi Chris murmurar baixinho. Dr. Roth caminhou de volta para mim até que ele estava de pé diretamente ao meu lado, virando a cabeça para o teto para espelhar a minha. Oh, bem, a resposta para isso é muito simples, Elijah. Veja, seu tio achou que sua experiência com o telescópio era um sinal de que deveríamos abandonar o projeto completamente. Eu, por outro lado, vi o que realmente era. Foi uma oportunidade incrível. Estávamos observando a superfície daquele planeta muito antes de seu tio lhe dar aquele telescópio, mas você foi o primeiro a realmente avistar sua vida nativa. Que grande coincidência foi essa? Acho que foi muita sorte, admiti, retendo o fato de que desejava nunca ter visto aquela vida nativa. Não existe sorte, riu o Dr. Roth. Este é o futuro. O futuro da humanidade. Tenho certeza que você já ouviu dizer que o ataque é a melhor defesa? Bem, isso se aplica tanto em nosso mundo quanto fora dele. Agora que podemos finalmente observar ameaças à distância, a humanidade tem a vantagem para antecipar os ataques antes mesmo que eles aconteçam. Podemos finalmente tomar o universo como nosso domínio legítimo e destruir quaisquer forças opostas que entrarem em nosso caminho. Ataques? Minha testa franziu, percebendo que o Dr. Roth estava dizendo estava começando a não fazer sentido. Mas a criatura que vi está me atacando, não o planeta. Não é a única razão de estar aqui em primeiro lugar porque eu olhei para ela através daquele telescópio? Antes que o Dr. Roth pudesse responder, um estrondo ecoou de cima, parecendo abalar todas as fundações do complexo. Luzes fluorescentes amarelas piscaram, pequenos pedaços de gesso e concreto caíram do teto e eu jurei que podia ouvir gritos distantes. Com o canto do olho, vi Chris se atrapalhar em olhar para o relógio, verificando algo que eu não conseguia ver desse ângulo. Quando ele olhou para trás, a presença desconhecida de puro terror estava em seus olhos. Merda, está fodidamente aqui. Roth, precisamos voltar para o bunker, agora. O Dr. Roth não se mexeu. Roth.
Chris gritou exasperado antes de correr de volta para a porta e tentar abri-la. Sem sorte. Estava trancado e estávamos do lado errado. Meu coração disparou quando percebi que estávamos em um átrio, um ambiente perfeito para algo cair de vários níveis acima. Dr. Roth tinha planejado isso? Por que ele possivelmente iria querer que a coisa nos encontrasse, para estar na mesma sala que nós? Como eu comecei a ouvi-lo. Um som que ainda faz meu sangue gelar quando penso nisso. O som de várias camadas de aço e concreto sendo esmagadas em pó como uma força inimaginável forjou seu caminho diretamente para onde estávamos. Ele estava indo direto para mim. Eli, me ajude a abrir a porta. Ouvi Chris chorar em um ato final de desespero. Corri para ajudá-lo, preparando-me para dar tudo de mim e avistando o rosto do Dr. Roth. Ele estava usando um sorriso doentio. Eu nunca alcancei a porta. A camada superior do teto foi penetrada instantaneamente, enviando ondas de choque pela câmara e me derrubando. Eu avistei algo, um borrão que era enorme e rápido o suficiente para parecer quase gracioso, disparado no chão. A torre de telescópios desabou, vidro voando por toda parte. Ergui o braço para me proteger e, quando a barragem parou, abaixei-o cautelosamente até o local que esperava nunca ver. E estava aqui. Tinha cerca de 3 metros de altura, e sua pele de pedra estava arfando, uma substância semelhante a vapor irradiando de seu corpo. Ele pairou logo acima da pilha de vidro e metal desmoronada, seus apêndices de orelha de coelho se contraindo, nos observando exatamente como eu observei. Então, abruptamente, ele se jogou no chão, quebrando os telescópios já quebrados em pedaços menores. Ele se levantou novamente, apenas para repetir o processo, para continuar a quebrar os telescópios, para arremessar implacavelmente seu corpo contra o chão repetidamente até ter certeza de que nenhum deles foi deixado intacto, até que cada fragmento de vidro foi reduzido a pó. Não tenho ideia de quanto tempo ficamos sentados assistindo, mas me lembro do pavor pairando no ar quando finalmente parou e continuou apenas olhando para nós. Fascinante. Eu ouvi o Dr. Roth resmungando atrás de mim. Ele estava mirando no objeto que eu havia observado, mas o tempo todo aquele objeto era o próprio telescópio. Não importa, sempre posso fazer mais. Olhei para Chris, a descrença em seu rosto era desanimadora. Nem ele sabia o que estava acontecendo. O que estava acontecendo agora não fazia parte do plano. Fizemos contato visual brevemente, e acho que me ver, vendo que eu ainda estava vivo e chutando, foi o suficiente para tirá-lo de seu estupor. Roth, seu bastardo louco, meu tio gritou. O que diabos você está tentando fazer? Roth se virou, seu rosto e voz perturbadoramente calmos, apesar da presença de um ser de outro mundo bem na frente dele. Estou testando, Christopher. Esse é o nosso trabalho, sempre foi, aqui, não é? Este é apenas mais um teste. Se quisermos testemunhar o comportamento desta criatura em um ambiente restrito, devemos melhor entendê-lo. Se quisermos entendê-lo melhor, devemos destruí-lo melhor. A destruição é o único caminho para o verdadeiro progresso e sempre requer um pouco de sacrifício. Sacrifício. Ele estava falando de mim. Meu tio ainda parecia furioso, mas percebi que estava cansado. Ele tinha trabalhado sem parar para preparar este lugar para mim, e agora que tinha sido desperdiçado, era como se seu propósito tivesse sido perdido. Quando se levantou e voltou a falar, foi um rosnado baixo e ofegante, como um predador exausto. Este plano, seu, Roth, inclui trancar-se com o sacrifício? Porque a menos que essa coisa simplesmente deixe você sair daqui, é exatamente o que você fez. O Dr. Roth riu, um som arrepiante e maníaco. Claro que posso ir. Só tenho que esperar o momento certo. Agora que destruiu todas as coisas com o poder de vê-lo, vai destruir a coisa que o viu em primeiro lugar. Você pode sair comigo, também, Christopher, enquanto está distraído com o que realmente está aqui. Dr. Roth virou o rosto para a criatura, e eu ainda não tenho certeza do porquê,
Mas o que ele fez em seguida me perturbou profundamente. Ele começou a falar com ele, seus braços estendidos para fora, se debatendo como um louco. Bem, por que você não cede a seus impulsos primitivos inferiores? Termine sua caçada. Destrua aquele pelo qual você veio aqui. Destrua para que possamos destruir você. A criatura continuou a olhar fixamente, seus olhos brancos e quentes queimando cada um de nós, julgando com fúria sem palavras. Ele olhou para mim, para o tio Chris e de volta para o médico, seu corpo girando ligeiramente a cada vez, pairando logo acima do solo com uma imobilidade quase imperceptível. Então, em um movimento rápido, desceu sobre o médico e o absorveu em seu ser. Chris e eu gritamos de alarme quando a vida do médico terminou com um grito abafado que se dissolveu no silêncio. Minhas pernas viraram geleia, incapaz de suportar meu corpo trêmulo quando caí de joelhos. Eu me senti como uma presa encurralada, petrificada, incapaz de escapar, enquanto a criatura começava a se aproximar lentamente. Eu tinha certeza de que seria o próximo, que eu, e talvez Chris também, estávamos prestes a ter o mesmo destino do médico. Ele parou, a apenas alguns metros de distância de mim, e inclinou seu corpo levitando para baixo, de modo que seus olhos brancos e radiantes estivessem nivelados com os meus. Nós olhamos um para o outro. E de alguma forma eu poderia dizer que ele sabia que eu nunca tinha sido a verdadeira ameaça. Tudo o que queria era existir em seu mundo sem interferência e, por meio de alguma clarividência desconhecida, percebeu que o Dr. Vogt desafiou essa existência. Sem o médico e todas as suas criações, qualquer chance de ser observado, de alvo, de desnecessariamente exterminado por uma força superagressiva havia desaparecido. A criatura se sentia segura agora, e isso era tudo o que ela sempre quis. Ele recuou, deixando-me sem fôlego no chão, minha pele ainda perfurada com os cacos de vidro espalhados pela sala. Ele flutuou de volta para o centro da câmara até ficar diretamente abaixo do buraco pelo qual emergiu, e então, com uma velocidade inimaginável, mais silenciosa, disparou para o nada. Ele se foi. Já se passaram cerca de 6 horas desde que tudo isso aconteceu. Chris e eu tratamos nossos cortes e ele me levou de volta para minha casa. Eu sei que prometi que não iria postar nenhuma informação sobre o complexo online, e sei que se for visto por alguém do departamento de Chris, seja lá o que for, pode ser retirado. Mas sei que nenhum mal me acontecerá. Não sei quando verei Chris novamente, mas sei que, se ele estiver disposto a me proteger de alienígenas e cientistas malucos, alguns assassinos do governo não serão problema. A última coisa que Chris me disse antes de partir foi que, além de um buraco nas instalações da NASA, não havia nenhuma evidência deixada para trás da criatura ter estado na Terra. Tinha sido tão rápido que nem mesmo havia qualquer evidência de que tivesse entrado na atmosfera em primeiro lugar. Se estou sendo honesto, provavelmente é o melhor. E não só porque não quero aparecer no noticiário. Se há uma coisa que aprendi, é que existem algumas coisas neste universo que simplesmente querem ser deixadas por conta própria e, desde que você as deixe, nenhum mal acontecerá a você ou ao seu mundo. Mas se você decidir interferir, você foi avisado. Este é o Elijah, encerrando a sessão.